vamos dar início à nossa palestra de hoje sobre previsões climáticas. Bom, quem será nosso palestrante é o velho conhecido aí, nosso parceiro Celso Oliveira, da Sua Maior Meteorologia, agora Climatempo. Depois ele pode explicar um pouco melhor a fusão das duas empresas. Mas antes disso, queria agradecer a Coplana por abrir esse espaço para a Susicana durante a sua feira de negócios. Acho que é um tema extremamente relevante falar de condições climáticas, não é à toa que nós estamos aqui hoje, até esse momento, em 30 participantes, né? Viemos de um ano extremamente, estamos ainda nele, um ano extremamente complexo, um ano, principalmente para questões climáticas, um pouco atípico, né? E até me lembro que estava conversando com o Celso antes da nossa palestra em fevereiro, né, de algumas coisas que se apontavam e que aconteceram, né? Eu lembro naquele momento de uma possível geada, e ela de fato concretizou, não só ela, como mais duas, né? E um calor de começo de agosto, né, de segunda quinzena de agosto, que todos nós estamos sentindo, com um tempo extremamente seco, o que tem sido algo muito preocupante por conta dos incêndios que todos nós estamos sofrendo aí. Então, para a gente não alongar muito, acho que fiquem todos à vontade para ir enviando questões aqui no chat, podem enviar suas perguntas no chat, que eu posso fazendo para o Celso no momento oportuno, ou a gente faz essas perguntas todas no final. Então, ok? Então, espero que todos aproveitem bastante essa palestra, espero que o Celso nos traga boas notícias em relação à previsão climática, porque estamos precisando dessas notícias, Celso. Então, obrigado novamente pela parceria, pelo seu apoio, e a palavra é toda sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, boa noite a todos. Muito obrigado à Susicana pelo convite, por mais um ano onde a gente pode conversar, pela confiança também, pelas informações que a gente traz para os produtores, para os associados, e concordo, Rafael, foi um ano, aliás, está sendo um ano bem complicado, né? Na verdade, assim, se a gente for olhar já desde o início do ano, né, a gente já vem de problemas, na verdade, na primavera passada. Eu vou até compartilhar aqui a minha apresentação, mas antes, fazendo aí uma pequena introdução, no ano passado, eu já vou explicar essa aqui, a questão aqui aparecendo no Climatempo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da fusão, mas rapidamente, só para falar o seguinte, que um ano que já começou complicado no ano passado, né? Primavera passada muito seca, tivemos temperaturas aqui no interior de São Paulo que não eram vistas desde pelo menos a década de 30, 43,5 graus na região de Lins, no centro-oeste paulista, algo que bateu o recorde, inclusive essa é a maior temperatura da história do estado de São Paulo, foi registrada em outubro do ano passado, em função, entre outras coisas, do atraso excessivo das chuvas aqui no Brasil. E aí a gente veio numa esteira de situações complicadas. O verão seco, o verão que não foi dos mais chuvosos, agora o outono e o inverno, até secos como são normais. O problema, muitas vezes, quando a gente pensa, né, nessa questão da falta d'água, que a gente vem vivendo agora, infelizmente, por exemplo, eu tive notícias agora em Salto, por exemplo, no interior paulista, o principal reservatório a bomba já não consegue mais alcançar o nível d'água no principal reservatório, e aí a situação agora, a gente tem que considerar como, entre aspas, normal, ou seja, o normal é não chover no inverno. Quando você não tem essa chuva durante o verão, não vai ser o outono, o inverno que vão repor essa chuva, principalmente pensando na questão de reservatórios, né? E também a questão da geada, que o Rafael chamou a atenção, onde, de fato, no dia 18 de fevereiro, né, nas simulações de fevereiro, havia até uma expectativa de queda, pelo menos a queda mais acentuada da temperatura prevista era para o finalzinho, justamente de junho, início de julho, quando aconteceu a primeira onda de frio esse ano. E nesse aspecto, pessoal, com exceção dessa questão de termos tido, a entrada de 3 ondas de frio em sequência, isso realmente chamou atenção, em 30 dias,
tivemos 3 ondas de frio, uma na virada de junho para julho, a outra em 20 de julho, e a terceira na virada de julho para agosto. Mas se a gente for olhar no passado, não muito distante ou recente, o que a gente vem observando é, primeiro, aumentou já a frequência de geadas nos últimos anos. Tivemos uma em 2019, uma em 2016 e essa que foi forte e frequente. Isso sem contar as grandes ondas de frio que já atingiram o estado de São Paulo, como, por exemplo, em 1975, 1994, 2000. Não é a situação que acontece exatamente todos os anos, mas eu diria para vocês assim, que está dentro daquilo que a gente chama de climatologia. E principalmente quando nós temos, e aí existem alguns estudos antigos para café, que é uma cultura cultivada aqui no centro e sul do Brasil de forma mais antiga, que mostra justamente que quando estamos numa neutralidade climática, ou seja, sem El Niño, sem Laninha, e quando temos uma atividade solar baixa, ou seja, imagina aí quando o sol, entre aspas, está um pouco mais fraco, aumenta-se a chance de geadas. E justamente nesse ano nós tivemos as duas situações. Um Laninha, que se formou, que influenciou o último verão, mas durante o inverno especificamente tivemos uma neutralidade. Agora vamos voltar a ter o Laninha, eu vou mostrar isso para vocês. E a atividade solar que, na verdade, assim, existem ciclos de 11 anos, esse é o mais frequente, mas existem outros ciclos no Sol. E a gente está tendo uma coincidência de ciclos que está fazendo com que a atividade solar atualmente seja mais baixa em pelo menos 100 anos. Então, isso acaba contribuindo para a entrada de algumas ondas de frio mais intensas e, infelizmente, mais danosas. E, de fato, agora, os problemas associados à queimada. Por quê? Porque não tivemos chuva durante boa parte aí do ano. Rapidamente, só para mostrar o seguinte, que nós temos aí a SOMAR Meteorologia, ela foi adquirida pela Climatempo. Então, a principal empresa, a maior empresa de meteorologia, acabou adquirindo a segunda maior, que era a SOMAR Meteorologia, e em breve o nome SOMAR Meteorologia ele vai ser extinto. Tá? Mas a ideia é que o atendimento, que os produtos eles sejam mantidos para os clientes da SOMAR Meteorologia normalmente, ou seja, não há uma expectativa de mudança. Na verdade, o que chama atenção é que surge agora a maior empresa de meteorologia do Hemisfério Sul. Tá? E a expectativa é justamente que tenhamos até novidades aí nos próximos meses, nos próximos anos, com a criação de mais produtos aí que possam trazer informações mais confiáveis para a tomada de decisão. Vocês vão perceber aí que o layout da apresentação é da Climatempo, mas alguns produtos ainda são da SOMAR, está nesse processo justamente de fusão. Eu gostaria de chamar a atenção, antes da gente falar um pouquinho da previsão em si, tá? Eu até, na verdade, esse título aqui, eu acabei acrescentando esse slide no finalzinho. Na verdade, eu queria falar sobre a questão da falta de chuva, na realidade, no centro e norte do estado de São Paulo nos últimos anos. Esse mapa aqui, existe um trabalho feito pelo INPE, pelo CPTEC, que é bem interessante. Eles dividiram aí o país em mais de 100 quadrados, e o centro e norte do estado, a região da Socicana, representa a tal região 107. Tá? E eu peguei aqui o acumulado de chuva trimestral, e aí dezembro, janeiro e fevereiro. Por que dezembro, janeiro e fevereiro? Porque esse é o trimestre mais chuvoso do ano. É normal termos aí quase 800 milímetros nesses 3 meses, e a chuva anual no norte do estado de São Paulo bate aí na casa de 1.700, 1.800 milímetros, ou seja, a gente tem aí 1/3, quase metade da precipitação caindo exatamente nesses 3 meses. Né? Então, eles têm um peso muito grande para a questão, principalmente do nível de reservatórios. E olha só que interessante, esses acumulados de chuva vêm desde a década de 80 até agora. Tá? E aí eu fiz 2 retângulos aqui para mostrar o seguinte, olha o que vem acontecendo nesses últimos anos. Desde 2007, 2008 até agora, né, 2020, 2021. Todos os trimestres tiveram precipitação inferior ao normal. Tá? Alguns deles mais extremos, como foi o caso, por exemplo, de 2013 e 2014. 2014 foi um ano muito seco no estado de São Paulo. Tivemos também esse ano, que contribuiu bastante, também o ano de 2018 para 2019. E aí, se a gente for olhar na década de 80, década de 90, a gente vai perceber que
tínhamos aí vacas gordas, né? As chuvas eram mais fortes do que as que acontecem agora. E aí vale salientar, pessoal, esse é um padrão cíclico, tá? Existem alguns estudos que começaram a ser desenvolvidos mais recentemente, que mostram que, além dessa questão de El Niño, Laninha, que a gente sempre olha, sempre analisa, todos os outros oceanos têm influência e até mais do que isso. Algumas oscilações, elas são de longo prazo, mais do que o El Niño, do que é o aquecimento, mais do que o Laninha, que é o resfriamento do Pacífico. Existem alguns padrões que mostram o seguinte, que a cada 20, 30 anos nós temos mais Laninhas do que El Niños, e outros 20, 30 anos onde a gente tem mais El Niños do que Laninhas. E qual que é o resultado justamente dessas fases frias e quentes que acontecem aí no Oceano Pacífico? Justamente esse slide que eu mostrei anteriormente, ou seja, nós temos períodos de vacas gordas e magras, tá? Períodos mais chuvosos e períodos menos chuvosos. Se a gente for buscar aí nos dados meteorológicos, tá? A década de 40, 50, 60, início de 70 também foi um período seco. Antes de 2014, que é considerado o ano mais seco da história do estado de São Paulo, nós tínhamos aí o ano de 1956, que foi também extremamente seco aqui no estado paulista. Isso não é coincidência, tá? Então, existem oscilações de longo prazo que acabam fazendo com que você tenha períodos mais chuvosos e mais secos durante o verão. É claro que o uso da água agora nos últimos anos, e eventualmente aí se pode entrar na questão de mudança climática, o quanto que isso possa ter impactado, é claro que isso faz com que nós tenhamos aí uma necessidade, um problema hídrico mais sério do que provavelmente nas décadas de 50 e 60. Mas vale salientar que existe uma oscilação natural que faz com que tenhamos períodos secos e chuvosos. E aí fica a dúvida, se a gente está num período de vacas magras, a tendência para o próximo verão é que chova menos de novo, a gente já vai ver, eu vou mostrar através do Oceano Índico, aí já vou partir para outro oceano, não é mais o Pacífico, eu vou mostrar para vocês que, infelizmente, sim, há uma expectativa de um próximo verão não muito chuvoso aqui no estado de São Paulo. E aí, nesse caso, de novo, o que os meteorologistas, os climatologistas fazem é tentar identificar oscilações que acontecem nos oceanos. E um deles, tá, que acontece no Índico, faz com que a gente tenha justamente alguns períodos mais secos quando temos essa configuração aqui no Oceano Índico. E aí, nesse caso, eu vou rapidamente passar por essa parte mais acadêmica, para partir aí direto para a previsão propriamente dita, mas rapidamente existe uma oscilação cuja temperatura do Índico é mais alta perto da Oceania, mais baixa na África, e o fato é que esse índice é chamado de negativo, né, uma fase negativa, o fato é que ele costuma fazer com que os períodos úmidos aqui no Sudeste eles sejam mais secos do que o normal. Tá? Então, esse é um padrão importante para a gente analisar, para tentar identificar como é que vai ser o padrão de chuva como um todo aqui durante o período úmido aqui do estado de São Paulo. Ou seja, já existe uma interferência que atrapalha. E outro ponto que eu quero falar, antes de falar de El Niño, Laninha, rapidamente, depois partir para a previsão, é a falta de chuva que a gente viu na primavera passada. Então, eu passei uma notícia que, num primeiro momento, não é boa, que mostra que a chuva, a gente pode ter uma interferência no padrão de chuva durante o verão, mas eu quero passar também uma outra notícia, que é que a chuva esse ano não atrasa tanto quanto no ano passado. E aí a gente olha para o Atlântico, e principalmente para o Atlântico Norte. Tá? No ano passado, e tem muita gente preocupada, até falando com a Climatempo, com a Somar Meteorologia, sobre essa questão. Poxa, vai ter laninha de novo? Quer dizer que a chuva ela pode atrasar tanto quanto atrasou no ano passado? A resposta é não. E por que isso? Porque no ano passado, a falta de chuva aqui durante o inverno, e principalmente na primavera, inclusive lá em outubro, ainda muito seco, aconteceu por uma questão na temperatura do Atlântico Norte. Nós tivemos um Atlântico Norte muito mais quente do que o Atlântico Sul, e isso é como se puxasse toda a chuva para o hemisfério norte. Tanto que uma coisa que chama atenção, e aí é um bom preditor, vamos dizer assim, é a temporada de furacões no Atlântico Norte. Né? Esse fim de semana nós tivemos, semana passada a gente viu a atuação do furacão do Grace, e agora esse fim de semana formou o Henri.
Mas olha só o que aconteceu em 2020, né? Cada nome aqui é um sistema. TS é tempestade, tempestade tropical, ou subtropical, enfim, subtropical não, mas é tempestade tropical, aí furacão de categoria 1, 2, 3, 4, enfim. O que interessa, na verdade, é que percebam que, por conta do Atlântico Norte bastante aquecido no ano passado, a atividade de furacão foi significativa. Esse ano, a gente já vê que é uma situação mais próxima do normal, ou seja, já existem alguns buracos, alguns momentos onde não tivemos aí a formação de furacões no Atlântico Norte, e um dos motivos é justamente esse. A temperatura do Atlântico não está tão alta. Isso é uma boa notícia, justamente porque por conta desse cenário que eu comentei, que quando você tem um Atlântico Norte muito mais quente do que o Atlântico Sul, isso acaba fazendo com que a chuva aqui atrase de forma significativa. E aí não é só o Laninha. O Laninha, ele passa a ser um dos fatores, mas ele não é o fator principal. Então, vai ter Laninha no segundo semestre? Vai voltar a ter Laninha. A gente vai ter de novo um resfriamento, inclusive a temperatura do Oceano Pacífico já encontra em resfriamento. Só que, justamente, se a gente olha até o hemisfério norte, aqui o Atlântico Norte, tem algumas áreas mais quentes do que o normal, mas não temos a mesma situação observada no ano passado. E isso vai fazer com que, embora exista, sim, uma hipótese, uma teoria, e de fato ela acontece, de que o Laninha faz com que as chuvas atrasem, mas você não tem essa expectativa de que o atraso ele seja tão extremo como foi observado justamente em 2020. Aqui é só para mostrar para vocês a probabilidade, para quem gosta de olhar probabilidade da formação do fenômeno. Né? Então, a tendência aí, as barras em azul representam a probabilidade de formação do fenômeno Laninha. Hoje existe aí até 70% de chance de termos aí um fenômeno Laninha entre os meses de novembro, dezembro e janeiro, ou seja, final da primavera e início do verão. Posteriormente, no decorrer aí do verão e início do outono, volta a ter uma condição, por enquanto, de neutralidade, ou seja, sem El Ninho nem Laninha lá no final do verão e início do outono. Mas o fato é que o nosso próximo período úmido ele vai ser de novo influenciado aí por um resfriamento do Pacífico por um fenômeno Laninha. Tá? Aqui é uma outra forma só da gente ver esse resfriamento. Aqui temos o Oceano Pacífico, a América do Sul está aqui à direita, a Oceania à esquerda, e vemos essa área aí em azul prosseguindo aí pelo menos até o final do ano, início do ano que vem. Quando chega em 2022, essa área em azul, com águas mais frias do que o normal, enfraquece e voltamos aí para uma neutralidade climática, tá? Só para quem gosta aí de comparação, tá? Quem gosta de olhar em anos anteriores, uma sugestão é olhar o ano principalmente de 2011. Eu coloquei o de 2008 e de 2011 porque é natural, toda vez que a gente tem um Laninha, aliás, qual que é a diferença do Laninha para o El Ninho? O Laninha é frio, o El Ninho é quente. Mas mais do que isso, o Laninha é um fenômeno mais persistente. Então, quando forma a Laninha, é comum, e foi o caso aí de 2011, nós tivemos um Laninha entre 2010 e 2011 com um Laninha forte. Esses números em azul representam fenômenos Laninha, os números em vermelho, períodos de El Ninho, tá? E os números em preto, neutralidade. E o que chamou a atenção naquele ano de 2010, 2011 é que tivemos aí águas mais frias do que o normal, até 1 grau e 6 décimos mais baixas do que o normal. Em 2011 tivemos um breve período aí de neutralidade, quando fica acima de menos meio, né, você considera esse período neutro, e logo no trimestre seguinte a temperatura ela voltou a cair, aí seguindo o padrão aí pelo menos até final do verão e início do outono. E a tendência aqui para 2021 é a mesma, né? Tivemos aí um Laninha entre 2020 e 2021 e a expectativa agora entre 2021 e 2022 é de um novo resfriamento aí do Oceano Pacífico, tá? E aí só para mostrar para vocês como é que foi o desvio de precipitação em 2011, tá? Só para mostrar o seguinte, que o mês de setembro as áreas em laranja representam precipitação inferior ao normal, enquanto que as áreas em azul representam chuva acima da média. E olhando para o estado de São Paulo, né, principalmente o mês de setembro, ainda foi um mês mais seco do que o normal, porém, posteriormente, voltou a chover, embora lá para frente, né, dezembro, por exemplo, de 2011 tenha chovido menos do que a média. Mas, pelo menos, a chuva da primavera, comparando principalmente com o ano passado, com 2020,
ela não atrasou tanto, né? E é exatamente isso que a gente espera. É uma cautela ainda, vai voltar a chover, esse fim de semana já volta a chover sobre o norte do estado de São Paulo, mas vai ser necessária uma cautela para o mês de setembro, mas outubro a expectativa é de chuva mais frequente, eu já vou mostrar isso para vocês. Antes de eu falar aí um pouquinho da previsão, bom, aqui já é a previsão, mas é uma previsão mais macro, né? É uma previsão mais geral, né? Trimestral, né? Não é uma previsão ainda mensal. É só para mostrar para vocês qual que é o cenário, tá, de distribuição de chuva, precipitações acima ou abaixo da média, de acordo com o trimestre. É uma previsão do IRI, da Universidade de Colômbia, americana, é uma previsão que eu gosto bastante para seguir o cenário mais macroscópico, tá? Então, as áreas em azul e verde representam chuva acima da média para o trimestre. E aí o estado de São Paulo, ele está justamente num período de transição entre a média e acima da média. E aí eu até coloquei aqui uma cautela, um aviso de que chuva acima da média, entre a média e acima da média, não implica em precipitação regular. Eu já vou mostrar isso para vocês o motivo, tá? Embora eu diria assim, esse último trimestre, esse trimestre de setembro, outubro, novembro, ele ainda não preocupa tanto quanto o próprio verão, tá? E aí, quando chega, por conta justamente dessa ideia que eu falei, que não implica em precipitação regular, há uma previsão de maior chance de calor acima do normal no interior paulista, e isso deve acontecer principalmente em setembro e novembro. Qual que é o ponto aí que a gente vai ter que tomar cuidado, um pouco mais de cuidado? É quando vira o ano. Quando vai de dezembro para janeiro e fevereiro, tá, a chance de termos precipitação abaixo da média é maior, tá, no estado de São Paulo como um todo. Tá? E, por consequência, né, a temperatura ela continua mais alta do que o normal. Por quê? Porque temos aí, principalmente em janeiro, eu já vou mostrar isso para vocês, uma expectativa de chuvas inferiores ao normal. E isso faz com que as temperaturas sejam mais altas. Então, fica evidente o seguinte, tá? Pensando aí somente nessa questão da probabilidade de chuva. Você acaba tendo nos próximos meses, né, nesses próximos 3 meses, setembro, outubro, novembro, uma expectativa melhor, né, pensando aí em acumulado entre a média, acima da média, comparado ao trimestre janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, que inclusive é o mais chuvoso do ano, onde a chance de termos precipitação inferior ao normal é maior, tá? Isso é um resumão, tá, do que a gente vai enfrentar agora nos próximos meses. Aqui a imagem de satélite, a gente vem numa situação muito complicada aqui, a gente tem uma situação de chamado bloqueio atmosférico, ou seja, as frentes frias, que atualmente estão na altura do Rio Grande do Sul, estão paradas entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, não conseguem avançar, e com isso predomina aí uma massa de ar seco que vem trazendo temperaturas aí de 30, 35 graus, umidade do ar baixíssima e uma grande quantidade de queimadas, inclusive parte aí dessa fuligem vem atingindo boa parte aí do país, enfim. É uma situação que vai mudar agora nos próximos dias, mas vale salientar o seguinte, que essa mudança ela vai acontecendo aos poucos e vai ser necessária uma certa cautela, embora eu imagino que muitos de vocês estejam justamente até com pressa para tomar as decisões em função da estiagem, dos problemas todos associados à falta de chuva no ano passado, a demora na regularização das chuvas no ano passado, mas esse mês de setembro ele é um mês que ainda exige uma certa cautela. Qual que é a boa notícia no curto prazo? A boa notícia é que volta a chover agora no final de semana, tá? Entre o sábado e a segunda-feira, não são acumulados extremos, mas pelo menos isso vai servir para diminuir um pouco o intenso calor que vem sendo observado no estado de São Paulo. E o problema, eventualmente, é que essas primeiras chuvas elas vêm acompanhadas de fortes rajadas de vento. É o tipo de situação que a gente vai ter que monitorar. Posteriormente, aí, principalmente entre os dias 3 e 5 de setembro, volta a chover de novo sobre o estado de São Paulo. São dois eventos de chuva previstos agora para o estado de São Paulo. Nesse caso, aí tem previsões de 10 até 25 milímetros na região de Jaboticabal, tá, e Ribeirão Preto. Embora, de novo, vou mostrar para vocês que há necessidade de cautela. Isso aqui não representa uma regularização ainda das chuvas. As primeiras precipitações vão aparecer agora, tá, no final de agosto e início de setembro, mas isso não representa uma regularização total. Com relação à temperatura, aqui temos as mínimas previstas no período,
né? E aqui embaixo as máximas, e atualmente temos aí um calor muito alto em todo o estado de São Paulo, temperaturas superiores aos 36 graus, boa parte do norte, centro e oeste paulistas, e aí, quando a gente parte aí para o segundo mapa, já percebe bem a diminuição do calor, né, associada justamente ao retorno da chuva, e até mesmo uma pequena queda na temperatura mínima, posteriormente, lá entre os dias 2 e 6 de setembro. A boa notícia é essa, é que pelo menos com esse retorno da chuva, por um período curto, é bem verdade, não é algo que o calor vai voltar com força ainda em setembro, mas pelo menos agora, nesse período da primeira semana de setembro, a tendência é que o calor já não seja tão excessivo, que tenhamos aí ocorrência de algumas pancadas de chuva. Eventualmente, elas podem ajudar um pouco no combate às queimadas, principalmente o segundo sistema. O primeiro, eu até tenho uma certa preocupação, porque embora o acumulado, para complicar as coisas, o acumulado previsto é baixo, né, na chuva do fim de semana. Essa chuva pode vir acompanhada de raio. Tá? Isso pode cair na mata e, eventualmente, gerar mais incêndios. E o outro ponto é o vendaval. Né? Existe risco de vento forte. Isso até pode espalhar um pouco mais as queimadas em relação ao que a gente vem observando agora. Já a chuva prevista para o início de setembro, ela vem com um pouco mais de acumulado. Isso pode ajudar a combater um pouco as queimadas que a gente observa agora nesse momento no estado de São Paulo. Como é que vai ser o decorrer? E aí eu vou dar uma ampliada aqui para a gente poder enxergar. Tá? Como é que vai ser o decorrer dos meses daí para frente, né? O setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Esse mapa aqui, eu peço desculpas por não ter um mapa do estado de São Paulo, é o mapa do modelo europeu, e aí eu estou trazendo aqui a quantidade de chuva, a escala está aqui embaixo, tá? E eu estou trazendo também o desvio da precipitação, onde as áreas em rosa representam chuva abaixo da média e as áreas em azul acima da média. E aí, qual que é o cuidado que eu falo com relação a setembro? Porque, embora exista previsão de chuva para o estado de São Paulo, percebam que boa parte da precipitação ainda vai ficar concentrada sobre o Rio Grande do Sul. Tá? Então, ainda existe uma área no estado de São Paulo com precipitações inferiores à média. A boa parte da chuva, na verdade, vai cair lá nos últimos dias de setembro e aí regulariza de vez no início de outubro. Tanto que, quando a gente parte para outubro, né, o que chama atenção primeiro, né, as áreas em verde, elas aumentam bastante, aí que representam um acumulado de 100, 150 milímetros, elas aumentam bastante já em outubro, né, dominam boa parte não só do sudeste e centro-oeste, também do estado de São Paulo. O desvio no centro e norte paulista, eles voltam a ficar mais próximos da média, eventualmente até acima da média histórica. Né? Temos aí precipitação inferior ao normal, mais para a faixa leste do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, enfim. Tá? Que até é normal, em parte da região sul, já termos diminuição da precipitação. E em novembro, né, esse acumulado ele se torna maior, embora a previsão ainda seja para o centro e norte paulista de precipitação entre a média e acima da média, as chuvas são mais fortes, na realidade, entre a Bahia, Tocantins, enfim, sobre partes aí do norte e nordeste, mas ainda tem precipitações para o centro e norte paulista, né? Então a situação ela vai melhorando à medida que a gente caminha para outubro, para novembro, e aí o que acontece posteriormente? Aí que a gente vai ter que começar a olhar as coisas com calma. Em dezembro, aí eu até sugiro, né, a gente vê aqui a quantidade de chuva, e aí uma dica que eu dou, o SMWF, esse modelo europeu, ele exagera bastante em quantidade de chuva. Né? Então, quando a gente olha, poxa, tem previsão aí de 150, 200 milímetros, e o Celso está falando que vai chover pouco, janeiro também tem previsão de mais de 150 milímetros. Isso aqui, na verdade, o modelo, ele infelizmente exagera em quantidade. E aí a sugestão é a seguinte, é que a gente olhe justamente o desvio para perceber o seguinte, que toda aquela área azul, né, que era prevista sobre o centro e norte do país, inclusive em parte do estado de São Paulo, dá lugar justamente a desvios negativos. E aí tem um probleminha aqui nesse mapa, que o desvio máximo aqui é menos 75 milímetros. Mas a gente vai ver ali nos gráficos que, na realidade, esse desvio ele pode ser bem maior, né? Até porque existem alguns meses do ano que chove 300 milímetros. Chover 75 a menos não seria um problema. Mas o problema é que, eventualmente, em alguns municípios, inclusive
na região da Socicana. Esses desvios previstos em dezembro e principalmente em janeiro, eles são mais altos do que esses 75. Tá? Então, percebam que a chuva que estava mais concentrada sobre o centro e norte do país passa a cair sobre a Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai. E aí vale salientar, isso já aconteceu há um ano atrás. Um ano não, na verdade, no verão passado. Parte da chuva que não caiu aqui sobre o estado de São Paulo, por exemplo, em janeiro desse ano, caiu sobre o Paraná. Tá? Então, acabou chovendo mais ao sul e isso fez com que tivéssemos aí um verão mais seco. Agora, as previsões indicam essas chuvas mais concentradas entre a Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai. O fato é que o normal é chover forte entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, num sistema que a gente chama de ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. E agora, o que a gente vem observando nesses últimos anos no Brasil é que, em alguns momentos, durante o período úmido, a chuva ela deixa a desejar, ela não fica mais concentrada sobre o Sudeste. É, de novo, aquele padrão de oscilação que eu comentei com vocês. Tá? E o janeiro, parte de janeiro também assim, mais seco, e aí em fevereiro, né, aí eu não tenho o desvio de fevereiro, mas eu tenho os gráficos, já vou mostrar, mas fica mais evidente, independentemente do exagero, né, da simulação, mas fica comparando ele com ele mesmo, fica evidente que o centro e norte do estado de São Paulo voltam a ter precipitações mais significativas em fevereiro. Trocando em miúdos, pessoal. Faltou uma coisinha importante, só a temperatura, tá? Deixa eu falar rapidamente da temperatura, que aí segue mais ou menos a ideia da falta ou do excesso de chuva. Áreas em laranja ou rosa, vermelho, enfim, representam temperaturas acima da média, áreas em azul abaixo da média. Aqui embaixo, em cima, é a temperatura mínima, aquela temperatura que a gente registra nas madrugadas, a máxima, né, da tarde, aqui embaixo. E aí o que chama atenção é essa oscilação, né, entre meses mais quentes e meses mais frios. Setembro com temperaturas acima da média no estado de São Paulo, isso mostra que a chuva não vai regularizar ainda tão cedo, embora volte a chover no fim de semana. O outubro, com chuvas mais frequentes, a temperatura até fica um pouco mais baixa do que o normal, não imaginem frio, sinceramente, mas na verdade uma diminuição do calor, né, nessa época do ano. O novembro também, embora faça um pouco de calor no início de novembro, a tendência é que as temperaturas não sejam tão elevadas, porém, virando aqui a página, e aí não tem o fevereiro, só tem até janeiro, mas aqui, olha, em janeiro, né, o dezembro não tá quente, a expectativa é de temperaturas próximas da média, mas em janeiro, quando a chuva ela fica um pouco mais distante aí do estado de São Paulo, e na verdade de uma boa parte do país, novamente as temperaturas máximas voltam a ficar elevadas. Então a gente percebe dois picos aí de calor. Um agora em setembro, que até, vamos dizer assim, pouco antes do início do período chuvoso, em quase qualquer parte do globo, a gente tem, nas áreas tropicais, um aumento do calor. Então, isso acontece, por exemplo, nas chuvas de monção na Índia, enfim. Então, é até natural. Mas isso aqui não é normal. Isso aqui não é o normal e não é o desejável. Tá? Isso vem se tornando comum nos últimos anos, fazer calor no início do verão. Mas, realmente, não era o padrão que a gente observava há coisa de 20 anos atrás, tá? E aí, pessoal, partindo para a previsão mais específica, previsão mais pontual, qual que é o cenário, né, previsto agora para os próximos dias? Existe, apesar de não aparecer aqui nos gráficos, ainda até porque o acumulado projetado é baixo, mas existe uma primeira chance aí de precipitação fraca, e aí que me preocupa um pouco, porque isso aqui pode vir acompanhado de vento, de trovoada, e não de volumes significativos de chuva agora no próximo fim de semana. Inclusive, a temperatura máxima declina um pouco, não muita coisa, mas declina um pouco. E aí, no início de setembro, tem um outro episódio de chuva que, percebam, não aparece em volumes assim expressivos. Algum outro lugar chega até os 25 milímetros, mas na maior parte das áreas a gente vai perceber são acumulados aí baixos, relativamente baixos, na casa dos 10 milímetros. E se a gente avançar um pouquinho mais, tá, olhando aí, essa previsão é de 15 dias, né? Essa previsão está indo até o dia 6 de setembro. Aqui a gente já está indo do dia 7 de setembro até 7 de dezembro. E aí o que acontece? Olhando esse gráfico, ele vem justamente daqueles mapas do SMWF. Nós temos aqui à direita a escala da temperatura, tá? E à esquerda a escala da chuva.
O que chama atenção, justamente, é que no decorrer de setembro, embora existam algumas outras precipitações, primeiro, quando a gente faz um corte em 10 milímetros, percebe que, de uma forma geral, são chuvas de baixo acumulado, são aquelas chuvas que a gente chama de isoladas, e elas não são capazes de impedir o calor intenso. As temperaturas previstas, em muitos casos, passam dos 36 graus no decorrer de setembro. Então, por mais que, vamos dizer assim, que na semana que vem, no início de setembro, vem uma chuva fantástica para algumas fazendas, para algumas áreas produtoras. A recomendação é de cautela, por conta justamente desse calor ainda intenso, não representa uma regularização da chuva. E pelo solo que está muito seco, mesmo que chova forte, essa umidade do solo vai cair a olhos vistos nos dias seguintes. Então tem que se tomar um pouco de cuidado aí com relação a setembro. Quando é que a situação melhora? Olha só como a temperatura cai aqui na virada de setembro e decorrer de outubro. A chuva ela se torna mais frequente, né? Justamente entre o finalzinho de setembro até perto do dia 20 de outubro. Esse sim vai ser um período melhor aí, com frentes frias que passam mais devagar pelo estado de São Paulo e acabam despejando aí uma quantidade de chuva maior. Eu até chamei a atenção que vai voltar a fazer calor aqui no início de novembro, mas se confirmar esse acumulado aí de 100, 150 milímetros no centro e norte de São Paulo, essa diminuição da chuva aqui ela não vai trazer muitos problemas, até porque o período seco não é muito longo. Teoricamente, essa chuva, pela temperatura máxima mais baixa, ela permite uma maior infiltração da água no solo, então há uma tendência de se não encher a caixa, né, como a gente fala, pelo menos vamos ter aí uma umidade de solo na superfície bem melhor, e aí quando estiver começando a secar a superfície do solo, volta a chover aí no decorrer de novembro, e aí a frequência de chuva se torna razoável, não é igual a de outubro, mas é uma frequência de chuva razoável aí, pelo menos até o dia 7 de dezembro. A questão é depois, tá? E aí que a gente fala de dezembro, janeiro e fevereiro. Até tem chuva regular aí, pelo menos até o dia 15 e 20 de dezembro. O problema é que depois disso, né, entre o Natal, o Ano Novo e aí até meados de janeiro, volta um padrão de tempo mais seco, algumas pancadas de fim de tarde, mas o que chama atenção, principalmente em janeiro, é o aumento do calor. E isso aqui, pelo menos pensando já numa... Eu não vou nem comentar de agricultura por enquanto. Por quê? Porque se você tiver algumas pancadas de fim de tarde durante esse mês de janeiro, isso pode manter a umidade do solo num nível mínimo para o desenvolvimento agrícola. Agora, esse tipo de chuva, mesmo que venha na forma de pancada, ela não repõe a água nos reservatórios. Tá? Então, pensando em geração de energia elétrica, pensando mesmo no abastecimento de água para os municípios, essa falta de chuva aqui em janeiro, ela preocupa, porque quando você vem ganhando, o nível dos reservatórios vai começar a aumentar a partir de outubro, aumenta em novembro, aumenta no início de dezembro, e aí uma parte disso você acaba perdendo posteriormente por diminuição da precipitação. E não vai ser a chuva do final de janeiro, decorrer de fevereiro, março, que vai repor o que faltou ali entre dezembro e janeiro. A gente já tem visto nos últimos 10 anos que a gente tem tido precipitações sistematicamente abaixo da média nesse trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, esse cenário aqui não deve ser compensado, pelo menos em acumulado, em volume, no decorrer aí de janeiro, decorrer de fevereiro. De novo, vale a informação. A gente está falando de uma situação onde já é possível determinarmos uma situação complicada para reservatórios, para energia, para abastecimento de água, para o decorrer aí de 2022, mas para a agricultura é o tipo de situação que a gente tem visto nos últimos anos, que os anos mais secos são os mais complicados, sem dúvida alguma, quando há uma ausência completa de chuva, mas em muitas situações onde, eventualmente, os reservatórios ficam baixos ao longo do ano, nem sempre a agricultura ela é tão afetada, porque justamente a qualidade da chuva muda e muitas vezes ela é suficiente para a agricultura. Esse é o tipo de situação que a gente vai monitorar agora nos próximos meses. A gente já tem uma ideia mais clara de como é que vai ser o cenário macro, e aí é claro que a gente vai analisar, a partir de agora, o cenário mais micro, né? O cenário mais semana a semana.
Para os demais municípios, pessoal, o cenário é muito parecido. Por quê? Porque os municípios dos associados da Socicana, eles são muito próximos, pensando, claro, num padrão global, né? Essas simulações, elas fazem previsões, principalmente as previsões ali que vão até fevereiro. Imaginem que essa simulação, ela não enxerga somente o norte do estado de São Paulo, ela enxerga, na verdade, todo o globo. Né? Então, as áreas são relativamente próximas, e aí o que a gente vai perceber é que as previsões são praticamente idênticas. Né? Períodos mais secos, períodos mais chuvosos, a quantidade de chuva prevista. O que muda um pouco é a previsão de 15 dias, que aí sim ela tem um pouco mais de resolução para enxergar quando você vai ter acumulados mais altos ou mais baixos. Mas para o cenário de 15 dias é mais ou menos o mesmo, é ficarmos atentos à ocorrência de algumas chuvas isoladas agora no próximo fim de semana, precipitações um pouco mais fortes aí no início de setembro, embora o acumulado ainda seja baixo, e aí o cenário, né, pensando em setembro, outubro, novembro, basicamente é o mesmo. Né? Então, cuidado com o mês de setembro para Taquaritinga, há uma expectativa de chuvas mais frequentes aí entre o finalzinho de setembro e meados aí do mês de outubro, uma diminuição da precipitação entre o fim de outubro e início de novembro, inclusive eu até gosto muito de olhar as temperaturas para ver qual vai ser o período mais crítico, porque muitas vezes a gente vê, a chuva já vai cortar no dia, sei lá, 22 de outubro já não tem chuva, mas a temperatura ainda está baixa, então aqui você não vai ter perda significativa de umidade no solo, vai piorar a partir do momento que essa temperatura chegar aí aos seus 30, 35 graus, mas justamente ali na frente, lá pelo dia 5, 7 de novembro, já volta a chover com mais frequência a partir daí. E o cenário, olhando aí para dezembro, janeiro, fevereiro, é semelhante ao observado em Guariba, com precipitações que vão até perto aí do Natal, né, com chuvas mais frequentes, e essa preocupação aí associada à diminuição da precipitação entre o final de dezembro e meados de janeiro. Depois disso, a chuva volta a acontecer de forma mais regular, tanto que fica evidente aí pelas temperaturas, aliás, até uma dica. Quanto mais baixa a temperatura sob chuva, maior a chance de você ter uma invernada. Tá? E, na verdade, o que a gente percebe é que os períodos de invernada são relativamente curtos esse ano. Tem um agora no final de janeiro, um outro ali no finalzinho de fevereiro, mas, de uma forma geral, as temperaturas máximas mais baixas, elas não são tão frequentes, né, como as máximas altas, né, o calor aí observado, previsto para setembro e também, infelizmente, ali para janeiro, né, que isso pode trazer algum impacto. Para Pradópolis, a mesma situação, né, chuvas do próximo fim de semana ainda isoladas, tem uma queda na temperatura, um pouco mais fortes nos primeiros dias de setembro. Cuidado aí com o decorrer de setembro, onde as temperaturas previstas são mais altas, a chuva ainda não é completamente irregular. Posteriormente, a chuva ganha intensidade entre o finalzinho de setembro e início de outubro, volta um padrão um pouco mais seco no início, na virada de outubro, principalmente início de novembro. A partir daí, a chuva é mais frequente, mais regular, até pelo menos meados de dezembro, e aí, de novo, tem aquele período mais seco previsto aí entre o final de dezembro e decorrer de janeiro. Né? Para Jaboticabal, a situação é semelhante, né? Então, a chuva prevista agora nos primeiros dias de setembro, alguma precipitação mais fraca, associada a vento, eventualmente descargas elétricas agora no próximo fim de semana. Né? Percebe-se aí os dois movimentos de queda na temperatura nesse período associado a essas duas frentes frias que vão avançar agora pelo estado de São Paulo. Pelo menos isso diminui um pouco o calor excessivo e, posteriormente, aí esse calor excessivo retorna, né, no decorrer aí de setembro, as temperaturas superiores aos 35 graus, retorno da chuva mais frequente entre o finalzinho de setembro e meados de outubro, volta da precipitação, uma pequena diminuição, aí, um pequeno período de tempo seco, retorno da chuva a partir aí da primeira, início da segunda semana de novembro, e o padrão aí previsto até pelo menos fevereiro semelhante, com chuvas frequentes aí até meados de dezembro, diminuição das chuvas entre o final de dezembro e meados de janeiro, e posteriormente o retorno da chuva em janeiro. Aliás, nos mapas, né, aparece ali em janeiro, né, nos mapas que eu mostrei, que eu até recomendei justamente cautela por conta do acumulado previsto, que muitas vezes é alto, aparece chuva em janeiro. Por que aparece chuva em janeiro? Por causa disso aqui. Então, a chuva que aparece no mapa em janeiro,
Ela pode até enganar, falar, tem mais de 100 milímetros, coisa e tal, de fato. Mas olha só como a distribuição é ruim, né? Toda a chuva praticamente caindo nos últimos 10 dias do mês. Os 2 primeiros terços do mês com precipitações bastante regulares. Então, muitas vezes a gente olha mapas mensais de chuva e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso por conta justamente do risco da precipitação ela ser irregular. Não obrigatoriamente uma chuva dentro da média, não é o caso desse janeiro, mas não obrigatoriamente uma chuva dentro da média significa que vai chover bem durante todo o mês. Você pode ter justamente essa chuva concentrada, né, num período bastante curto do mês, né? E para Dumont também até tem mais dias com precipitação, mas a quantidade de chuva também é baixa, né? Além da precipitação agora no próximo fim de semana, algumas outras precipitações previstas aí na primeira semana de setembro, mas basicamente o cenário aí macro, né? O cenário de mais longo prazo é semelhante, né? Cuidado aí com o calor intenso previsto para o decorrer de setembro, as chuvas mais frequentes no finalzinho de setembro, decorrer de outubro, diminuição das chuvas na virada de outubro para novembro, mas é um período curto, retorno das chuvas posteriormente, aí entre o final da primeira e início da segunda semana de novembro, e finalmente aí essa diminuição das chuvas previstas aí entre o finalzinho de dezembro, início de janeiro, e posteriormente o retorno da chuva regular, desculpa, aqui é Jaboticabal, não, aqui é Dumont, tá? No decorrer aí, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, mas acabei esquecendo aqui de mudar o nome do município, desculpa, tá? E aí volta esse padrão aqui. Pode surgir dúvidas aí com relação, até existem associados da Socicana que são da região noroeste do estado de São Paulo, região de São José do Rio Preto, José Bonifácio, e aí vale salientar que o cenário é mais ou menos o mesmo, ou seja, a chuva, de uma forma geral, para o estado de São Paulo, eu diria assim, para boa parte das regiões sudeste e centro-oeste do país, ela deve mais ou menos regularizar nesse período. Existem, sim, algumas áreas do noroeste paulista onde a quantidade de chuva em novembro era um pouco de chuva em outubro é um pouco menor, tá? Mas também há uma expectativa dessa chuva ser mais frequente, mesmo eventualmente com acumulados mais baixos, mas ser mais frequente justamente durante ainda a primeira quinzena de outubro. Então, diria assim que o sinal verde, se a gente comparar com o que aconteceu no ano passado, quando o maior calor da história do estado de São Paulo aconteceu na primeira semana de outubro, e que nesse ano há uma expectativa dessas temperaturas serem mais baixas, primeira boa notícia, uma boa notícia, é que a chuva não demora tanto a retornar de forma mais frequente. O problema aí, né, vamos dizer assim, é o que vem posteriormente, né, essa previsão de diminuição da chuva ali entre dezembro e janeiro. Para quem trabalha com amendoim, eventualmente, ou, enfim, trabalhar aí com outras culturas aí temporárias, se possível, e aí depende muito das condições para isso, né, do tempo da janela de instalação, mas se for possível, né, fazer de forma plantio de forma mais escalonada, tentando evitar principalmente esses períodos de calor mais excessivo, numa eventual florada, enchimento de grão, é recomendável, até porque a chuva para o final do período úmido é melhor. Né? Então, é claro que tem toda uma questão aí que muitas vezes a instalação do amendoim, logo depois da colheita do amendoim, já é a instalação de cana-de-açúcar por parte das usinas, enfim, existe uma série de cronogramas aí que são complicados, fazem com que a janela seja mais curta. Mas, eventualmente, atrasar um pouco mais uma instalação para fazer com que ela não coincida justamente com esse período mais seco e quente é recomendável, já que posteriormente, aí, entre o final de janeiro, o decorrer de fevereiro, as chuvas são mais frequentes e são suficientes aí para o desenvolvimento agrícola. Né? Só para finalizar, pessoal, e conversar agora, que eu vi que eu não mudei aqui a slide ainda da Somar, mas só para finalizar, pessoal, é costume correlacionarmos as condições climáticas apenas aos fenômenos El Niño e Laninha. Mas nos últimos anos, a gente vem percebendo, e aí, através de pesquisas, né, que não são apenas eles que causam secas, inundações, calor ou frio. E aí vem essa questão da oscilação decadal, desse padrão cíclico. Tá? A gente vem num período de 20, 30 anos de vacas magras. Tá? Até tem gente que fala que em 2025 vai virar. Eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dúvida se
tão logo a gente vai ter essa mudança, né? Se em breve a gente já vai ter um aumento das chuvas para daqui 4, 5 anos, seria ótimo. Tá? Pelo menos, eu fico ainda um pouco apreensivo, porque esse período seco ele está durando 10 anos até agora. A oscilação até começou no início dos anos 2000, mas os efeitos na atmosfera estão sendo observados há apenas 10 anos. Então, eu torço para que não dure tanto, né? Mas o fato é que, pelo menos para esse próximo verão, a gente já vê que tem de novo essa influência da chuva perder força ali durante o verão. Tá? E aí vale salientar que é um fenômeno cíclico, né, agravado pelo aumento do uso da água, eventualmente por mudanças climáticas, mas é um evento cíclico. E para o próximo período úmido, justamente tudo leva a crer que a chuva será irregular novamente. Isso trará consequências logo imediatas para reservatórios, para geração de energia e abastecimento. Mas a agricultura, aí vai depender justamente de manejo, vai depender da qualidade dessa chuva. Se for realmente uma ausência completa, aí complica todo mundo, complica a agricultura, a geração de energia e tudo mais. Mas se tivermos pancadas de fim de tarde, uma certa frequência, isso diminui um pouco os impactos, né? E antes disso, claro, né, eu trouxe essa notícia aqui do janeiro, né? Mas antes disso é importante salientar que a chuva esse ano ela não atrasa tanto, né? E nesse caso aí o Atlântico Norte que faz com que as chuvas não atrasem tanto. E aí falar um pouquinho de temperatura, né? Atenção ao calor excessivo agora em setembro, e até é natural, infelizmente temos aí os problemas associados a incêndio e tudo mais, mas é normal termos aumento da temperatura antes da regularização das chuvas, né? E aí, cuidado justamente com essas chuvas que vão cair em setembro, principalmente na primeira quinzena, mesmo que elas sejam fortes, tem que se tomar um pouquinho de cuidado, porque as temperaturas previstas são muito altas, e por fim, ali entre dezembro, principalmente em janeiro, também há previsão de calor intenso em função da diminuição da precipitação. Rafael, pessoal, mais uma vez eu agradeço muito pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, Rafael. Celso, muito obrigado aí, mais uma vez, excelente apresentação, explicando toda a fundamentação, né, da meteorologia, não só trazer os dados, né, e com isso nós vamos, a cada palestra que passa, entendendo um pouquinho mais de condições climáticas e sabendo fazer um pouco as relações aí. O pessoal está aberto para pergunta. Então, enquanto vocês vão pensando em perguntas, fiquem à vontade para colocar no chat, ou se alguém sentir à vontade também para abrir o microfone, pode abrir. Tá? Eu ia fazer uma pergunta, você meio que respondeu ela, eu tinha acabado de colocar, anotado ela aqui, né, que foi essa questão dos ciclos, né, que tem os ciclos de 20 a 30 anos, entre Laninha e Laninha, e etc. E eu fiquei só imaginando, né? Meu, quando que vai acabar esse ciclo seco? Então, pois eu até ouvi numa palestra que em 2025 viraria, né? Até porque esse ciclo de fase negativa, se a gente for olhar somente o Oceano Pacífico, ele começou no início dos anos 2000. Não foi à toa que a gente teve racionamento de água, quem for lembrar, lá em 2001, né, que todo mundo era obrigado a racionar 20%, né, da energia, caso contrário, diminuir, né? Caso contrário, vinha lá a Eletropaulo e cortava. Pelo menos aqui em São Paulo ainda era Eletropaulo, agora já não é mais. Isso já foi um sinal, já naquela época. Mas se a gente for olhar, né, quando é que essa chuva ela começou a perder força, de fato, um ano atrás do outro, a gente vê que isso começou há 10 anos apenas. Então, existe até uma dúvida que é a seguinte, que acontece também na atmosfera. O oceano, por exemplo, a gente pensa em El Niño. O El Niño, ele esquenta, né? O Oceano Pacífico, ele aquece. Mas não vai ser por causa do aquecimento do Pacífico que no dia seguinte vai começar a chover forte lá no Rio Grande do Sul, né? Que o El Niño costuma trazer chuva forte para o sul. Existe um período que esse calor todo do oceano ele é transferido para a atmosfera sente, entre aspas, o efeito, e aí começa a reagir. E essa é a dúvida, né? Que embora a fase negativa tenha começado no início dos anos 2000, ela ficou mais evidente justamente nos últimos 10 anos. E ainda, qual que é a questão? A gente tem dados aí desde 1850, 1900 da temperatura do Pacífico. Mas ainda assim, por conta de uma oscilação que dura
de 20 a 30 anos, a quantidade de dados que a gente tem é pequena para você determinar que é exatamente 20, 30 anos. Eu lembro, por exemplo, no início, na década de 80, quando teve o maior El Niño da história até então, que foi o de 82, 83, foi criada uma teoria de que o El Niño ele vinha a cada 7 anos. Beleza. Aí chegou a década de 90, a gente teve 5 anos seguidos de El Niño. Era fraco, era neutro, fraco, neutro, fraco, neutro, fraco, ou seja, ele oscilou ali entre El Niño fraco e neutralidade por 5 anos, de 90 a 95. Aí quebrou toda a estatística. Tá? E agora, né, no final da década de 90, foi percebido que mais do que isso, na verdade, existem períodos que você tem mais El Niños e outros períodos de mais Laninha, ou seja, as coisas vão sendo descobertas aos poucos, e eu, particularmente, eu não me arrisco ainda a afirmar que daqui 5 anos a gente tem essa virada. Torço, realmente, para que a gente volte a ter aquele padrão que a gente observava no final de 80, início de 90, embora, Rafael, vale ainda um ponto importante. Se você fizer uma aplicação da penalização, tá, por exemplo, de cana-de-açúcar ou mesmo amendoim, com as chuvas normais de São Paulo, se você pega a normal climatológica, você tem penalização por excesso. Então, na verdade, assim, não é que a década de 80, 90 era melhor. Tá? Você tinha perdas por excesso de chuva, agora você tem perdas por falta. Então, na verdade, é bom a gente entender que não é que o período agora ele está sendo péssimo, concordo plenamente, mas não quer dizer que aquele período antigamente era uma maravilha, porque você também tinha perdas por excesso de chuva. Não, perfeito, perfeito. Isso é verdade, né? Não quer dizer que esse é mais seco, que os outros com chuva também foram melhores, né? Tem uma pergunta aqui do Eduardo, e eu até ia fazer ela também na sequência, né? A pergunta do Eduardo é: o quanto o clima pode estar mudando devido ao aquecimento global? Eu já emendo a minha pergunta nisso. Será que, com essa nossa preocupação gigante por aquecimento global, mudanças climáticas, etc., coincidindo com um período teoricamente mais seco, de maior calor, isso não pode ser uma coincidência de períodos e que despertam maior atenção para o tema, ou não? Na sua visão, você acha que, de fato, o clima pode estar mudando devido ao aquecimento global? São as duas coisas, Rafael. Teve uma palestra de um professor ele já foi do INPE, o professor Carlos Nobre, hoje ele está no IPCC. Existem alguns estudos muito interessantes. Olha, um gato aqui atrás de mim, tá? Isso é normal, tá? Gato pulando e querendo participar da palestra. Mas qual que é a história? Existe um estudo que foi feito o seguinte, que hoje você já tem um atraso de 3 a 4 semanas na regularização das chuvas no Brasil. Tá? E isso associado justamente à questão de desmatamento, pensando aí na... Por quê? Porque a chuva que vem aqui para o interior de São Paulo, pessoal, ela vem da Amazônia. Na verdade, existe uma teoria muito interessante chamada rios voadores, que faz o seguinte: de onde que vem a chuva? Na verdade, a chuva vem da evaporação dos oceanos. Mas, especificamente aqui na América do Sul, existe um mecanismo muito interessante, que é o seguinte: o vento úmido que vem do oceano, ele avança pela região norte do Brasil, chamados ventos alísios. Para quem foi para o Nordeste, deve perceber que é uma região que venta muito, tem uma ótima geração, inclusive, de energia eólica. E aí, claro, esse vento ele é úmido, ele empurra a umidade para dentro da floresta, ocorrem chuvas, e aí a floresta amazônica ela tem uma capacidade de reciclagem absurda. Então, boa parte da chuva que cai já é evapotranspirada de novo para a atmosfera, até que ela chega no sopé da Cordilheira dos Andes. Esse é o outro ponto. A Cordilheira dos Andes ela surge como uma represa, que faz com que essa umidade fique presa aqui dentro da América do Sul e faça uma curva na direção aqui justamente da chamada Bacia do Prata, ou seja, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, pensando em região sul, sudeste, centro-oeste. O fato é o seguinte: se você começar a desmatar mais, e mesmo que pastagem, soja, não evapotranspira como uma floresta equatorial. Então, a preocupação hoje, e já é possível ver em alguns dados, é que justamente esse retorno da precipitação, ele vem acontecendo de forma mais atrasada. Então, assim, qual que é o ponto? Uma mudança de um ano para o outro não é mudança climática.
Então, assim, se você falar assim, olha, esse ano foi seco, mas o ano passado foi bom de chuva, isso é mudança climática? Não. Não, isso é explicado pelas temperaturas dos oceanos, é explicado por outros assuntos. Tá? Agora, o que é mudança climática? A mudança climática é aquilo que a gente vai vendo ao longo das décadas. Ou seja, você tomava algumas decisões há muitos anos atrás, seus pais, seus avós. É claro que aí fica complicado porque a tecnologia mudou muito nas últimas décadas e aí fica um pouco complicado fazer essa comparação, mas você tomava, enfim, seus familiares tomavam algumas decisões anos atrás que não conseguem mais fazer hoje. Isso sim é uma mudança climática, ou seja, é uma mudança de mais longo prazo. Então, o primeiro ponto é esse: as mudanças que acontecem de um ano para o outro, ou mesmo agora, isso que eu mostrei para vocês, que há 10 anos vem chovendo menos e antigamente vem chovendo mais, muito ainda é explicado justamente pelas oscilações na atmosfera. Mas é natural que existe uma interferência. Né? Então, você tem uma onda que é bonitinha, né? Que tem períodos chuvosos, secos. Aí você começa a ter mais energia, mais você descontrola, essa onda já fica mais, ela oscila mais. Ou outra hora ela fica toda para baixo, outra hora fica toda para cima, ela não oscila da mesma forma que a gente estava acostumado. Isso sim é uma mudança mais climática. Não, legal. Acho que deu para responder sim. Tem uma outra pergunta aqui do Fito. Também estamos com algumas anomalias climáticas nas outras regiões produtoras de açúcar. E aqui eu não sei se o Fito está falando de Brasil ou de mundo, mas se você puder falar um pouquinho de região centro-oeste do Brasil e acho que principalmente Índia, Tailândia, ali na questão da A Índia Ásia. está seca, a Índia está mais seca, né? As chuvas de Mundo, olha, monção, acabou de falar mundo. a Índia está mais seca. Né? Então, assim, a gente teve até as chuvas de monção na Índia, elas funcionaram bem no início. As primeiras precipitações vieram mais ou menos dentro do período certo. Mas existe um estado na Índia, deixa eu ver se eu consigo falar certo, é Maharashtra, se eu acho, mais ou menos assim. Esse é muito dependente das precipitações associadas à monção. E a gente já vem com um período mais seco de pelo menos umas 3 semanas. Isso deve trazer alguma consequência para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Já mais ao norte existe o Uttar Pradesh, mas nesse caso, lá a cana-de-açúcar é irrigada pelo degelo da Cordilheira do Himalaia. Então, nesse caso, você não tem uma dependência tão forte das chuvas de monção. Mas sim, a Índia está num padrão mais seco e, por enquanto, não há expectativa ainda de uma regularização das chuvas ainda nessa província. Isso, claro, pode trazer alguma consequência mais para frente. Lembrando aí que a Índia também vai começar a produzir etanol, né, nos próximos anos. Enfim, tem um monte de questão aí para a gente ver questão de estoque de açúcar aí para os próximos anos. E aqui no Brasil a situação é semelhante para todo mundo. Né? Então, a gente vem aí num período mais seco, mais significativo. Deve melhorar a chuva um pouco mais cedo em Mato Grosso do Sul e Paraná. As chuvas ganham um pouco mais de intensidade antes, ainda em setembro, para depois, em outubro, melhorar em São Paulo, Minas e Goiás. Não, ótimo. A gente nunca torce para o pior dos outros, né? Mas que continue seco lá na Índia e que eles façam mais etanol mesmo. Ó, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Do Wesley, né? Vi que os gráficos mostram uma boa regularidade para os meses de fevereiro. Existe a possibilidade de termos precipitações mais regulares para a safrinha quando comparado com a safrinha passada? Sim, mas eu diria assim que o problema da safrinha desse ano não foi o outono. Tudo bem, choveu menos em abril e tal, mas o problema foi a instalação tardia, né? Entre outros pontos. Né? Como a chuva na primavera passada ela demorou muito a regularizar, isso complicou todo o ciclo brasileiro. Então, olha só, para ter uma ideia, em Mato Grosso, ou no Brasil de uma forma geral, 40% do milho, por exemplo, foi instalado fora da chamada janela ideal. É muita coisa, quase metade do milho. Quando você vê isso já lá em fevereiro, você já aponta para uma situação complicada ali na frente. Por quê? Porque o normal no outono é diminuir a chuva. Tem ano que
o outono é um pouco mais úmido, a chuva avança um pouco mais, tem hora que corta mais cedo, mas é fato que no mais tardar em maio, essa precipitação vai perder intensidade. E aí, essa questão da geada também, que pegou muito milho, tem a ver com isso também, que a instalação foi muito tardia e pegou milho no Paraná e Mato Grosso do Sul. Eu diria assim, para São Paulo, Laninha não é bom, tá, no final do outono. É muito comum lá em março, abril, chover mais para o nordeste, norte do país, do que aqui para São Paulo. Então, ok, fevereiro está legal, mas não significa que março, principalmente abril, sejam meses chuvosos. Mas, ainda assim, eu vejo para o safrinha esse ano uma situação melhor do que a da última safra, porque a chuva começa a ganhar intensidade agora em outubro. Então, isso vai fazer com que a primeira safra já aconteça não tão atrasada, não vou dizer que vai adiantar, até uma expectativa de atrasar o plantio em relação a uma situação normal, mas não atrasa tanto, e isso faz também com que o milho não fique tanto milho fora da janela, tanto safrinha fora da janela. Então, isso cria uma expectativa melhor para o decorrer de 2022. Ótimo, né? É uma boa notícia aí. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer para o Celso? Bom, se não, acho que nós podemos partir para um encerramento. E se alguém tiver alguma pergunta, depois pode me passar, que depois eu envio para o Celso. A gente vai sempre se comunicando, todos os meses o Celso vai atualizando também para a gente as previsões, né? Porque uma coisa é o modelo rodar hoje, no mês que vem o modelo vai mudar um pouquinho melhor, e assim por diante a gente vai atualizando essa previsão, né, Celso? Então, novamente aqui, agradecer ao Celso pela palestra, pela participação, pelas sempre ricas informações que você nos traz todas 2 vezes ao ano. Agradecer novamente aí a Coplana por ceder o espaço durante a feira dela, né? E agradecer a todos vocês que participaram do evento. Fiquei muito feliz aí que tinham mais de 50 pessoas durante todo o nosso evento. Isso é sinal que o pessoal está interessado, está preocupado. E com certeza, com essas informações que o Celso nos passou, tenho certeza que isso nos ajudará a planejar muito melhor a próxima safra. Aí. Ok? Então, Celso, muito obrigado. Rafael, agradeço muito pela oportunidade, pela confiança, mais uma vez, por trazermos aí as informações, e aí é aquela situação, o nome Somar, né, em breve ele vai acabar, vai ser tudo clima-tempo, mas a ideia é que continuemos justamente passando as melhores informações para a tomada de decisão. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança e pela oportunidade. Valeu, Celso, obrigado a todos aí, tenham todos um bom final de noite e um bom descanso. Um abraço.